Ali por volta de 1990, uma empresa de locadora de filmes ligou para um cliente e cobrou uma multa de $40 para esse cliente, porque ele tinha atrasado, ele não tinha devolvido a fita dele. Óbvio que esse cliente ficou indignado por ter pago uma multa, pensa bem, muito tempo atrás, de $40, mas ele tinha que pagar, porque eram as regras ali da empresa. Ele foi lá e ele pagou, mas aquilo não morreu com ele. Por causa dessa dor tão grande que foi causada por conta de uma empresa que estava visando mais o lucro e as regras do que qualquer outra coisa, ele se revoltou internamente com aquilo e ele criou uma empresa que hoje é consideravelmente grande. De quem a gente está falando? Primeiro a gente está falando da Blockbuster, uma empresa que surgiu em 1985 e chegou a faturar em 2001 aproximadamente 837 milhões de dólares, uma grana aí considerável, certo? E quem é esse cliente do outro lado que ficou indignado com a Blockbuster e fundou a própria empresa? O nome dele é Reed Rastin, I guess, é Reed something. Esse é o fundador da Netflix. Interessante essa história. Se você não conhece essa história, é legal você ir um pouquinho a fundo, porque teve muito mais coisas no meio disso, entre o próprio Reed chegar para Blockbuster e oferecer, porque na verdade no começo ele não era esse streaming de vídeos, ele era uma locadora também. Só que ele mudou um pouco o conceito. Ele falou assim, cara, quer saber? Não vamos cobrar multa não. E quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos cobrar, porque a Blockbuster surgiu porque ao invés dela cobrar, aliás, ela cresceu para não sei lá quantas unidades, ela chegou a abrir uma nova unidade no mundo a cada, sei lá, eu não lembro agora, 20 dias talvez, talvez menos, I don't remember, mas o ponto é que ela inovou naquela época, porque ao invés de você pagar por filme, você pagava uma mensalidade. E o Reed, ele fez algo parecido, só que ao invés de você ter que ir até a casa, ele entregava os CDs e tal, os DVDs, e não cobrava multa, ele já inovou naquele momento. E quando ela criou não lembro se chamava Netflix, mas ela criou uma certa estrutura, ele ofereceu para a Blockbuster comprar a Netflix e óbvio que eles não quiseram, porque eles eram uma empresa muito grande, muito rica, né, com vários anos e tal. Mas em 2007, quando ela realmente... Olha só, 2007 a Netflix surgiu, hein? Faz tempo pra caramba. E é uma das maiores empresas de streaming hoje. Eles inovaram, eles entenderam o futuro do home video, né? Eles conseguiram visualizar algo que naquela época era impensável e enterraram uma empresa de alguns milhões de faturamento de quase $1 bilhão. Eles simplesmente enterraram essa empresa. Eles deram até a oportunidade da Blockbuster comprar. Se eles tivessem sido visionários, eles teriam comprado. Eles falaram, Guto, legal, por que você está contando a história do Reed e do Blockbuster? Porque é o seguinte, há duas maneiras de se enxergar, momentos, crises e oportunidades, ok? Então o Reed, ele passou por um momento ali que causou uma dor nele, que foi um momento que ele teve que pensar em fazer alguma coisa para poder colocar aquilo para fora. Ele viu uma oportunidade onde as pessoas não viram, onde as outras empresas não estavam vendo a dor do cliente, e ele pegou aquela dor e transformou num negócio. Ou seja, ele passou por um momentozinho ali de crise pessoal dele, de revolta pessoal dele, pegou aquela dor e transformou num negócio. Já a Blockbuster não desceu do pedestal, ela viu o que estava acontecendo, mas mesmo assim preferiu permanecer com as lojas do jeito que tá. E hoje, se eu não me engano, a Blockbuster ainda existe, guys, eu não tenho certeza. Me parece que ela também foi pro streaming, parece que ela começou a produzir filmes e tal, mas é óbvio que ela não chega nem perto da Netflix. Guys, vai haver uma onda de streaming agora. A Netflix, ela não é a única. A Disney lançou a dela, já fazia um tempo que eles estavam se planejando, e eles lançaram há um tempo atrás a própria Netflix deles, e assim é o mundo, inovação, e a galera continua crescendo e fazendo coisas incríveis. Legal. Só que a Netflix, vendo isso, lá atrás eles começaram a produzir os próprios filmes para não precisar depender de comprar filme, por exemplo, da Disney para poder colocar pra gente. Então o que eu quero mostrar? Nossa, esse mundo todo para falar que, independente do momento que você está vivendo agora, seja um momento de medo, seja um momento de dor, um momento de incerteza,
vai lá no fundo, pega isso aí que está fazendo você ter essas preocupações, que está fazendo você, enfim, olhar pro incerto e, cara, acha essa dor, acha esse medo e começa a trabalhar em cima dele para que algo bonito saia. Geralmente, as maiores empresas e os maiores empresários sempre saem depois de uma crise, porque eles começam a enxergar o que ninguém estava vendo antes, ok? Fica esse videozinho de recado para vocês.